Boa tarde, eu agradeço, me senti muito honrado, feliz com esse convite e vou apresentar então, de acordo com o que me foi solicitado, o que eu posso auxiliar vocês, né, auxiliar de modo geral, como psicóloga, no meu conhecimento, para a gente poder passar de uma forma melhor esses dias que a gente está ficando em casa, enfrentar esse desafio que a gente está vivendo. Para isso, eu vou compartilhar um material e aos pouquinhos a gente vai trabalhando, à medida que eu for apresentando, a gente vai trabalhando os tópicos e falando o que a gente pode fazer para nos cuidar neste momento tão difícil e desafiante que estamos todos vivendo, ok? Só um instantinho que eu vou compartilhar aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Eu quis fazer o tema justamente pensando nesse paralelo que a gente está vivendo agora, do que é essencial, tal situação, tal atividade é prioritária, essa a gente necessita. Então, eu quis fazer justamente essa reflexão também para o nosso tema aí. Coloquei como título, então, saúde mental é essencial. Por quê? Sem a saúde mental, a gente não consegue viver bem, ficar bem com o nosso corpo, com as nossas outras dimensões que temos no nosso organismo. Então, eu quis fazer esse paralelo justamente para poder causar essa reflexão do quanto que é essencial a saúde mental no nosso cuidado, no nosso dia a dia. E coloquei esse subtítulo de cuidados possíveis em tempo de pandemia. Por quê? Para a gente poder pensar, são novas formas de agir que são exigidas de nós e que aos pouquinhos a gente vai ter que se adequando. Então, vamos pensar quais são as formas possíveis de a gente enfrentar esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que isso é bem legal a gente refletir e trabalhar juntos aqui nessa tarde de hoje, tá? Então, primeiro, o que veio para a gente? Né? Com o novo coronavírus, nós recebemos novas diretrizes. E aí, o que acontece a partir do momento que a gente recebeu toda essa avalanche de informações e de diretrizes aí, a partir do, mais ou menos, dia 18 de março para cá, que foi os dias que foram ficando um pouquinho mais difíceis aqui no Brasil, né? Então, no momento atual, exige uma mudança de hábitos repentina. Por quê? Foi de repente, estava todo mundo vivendo sua vida, cheio de planos para 2020, e veio de uma vez essa mudança. Vamos todos ficar em casa, vamos todos agora ter que usar máscaras. O álcool gel virou nosso parceiro do dia a dia também, o isolamento, essa questão de não se abraçar, de não ter contato. Então, tudo isso foi uma mudança muito brusca. E, ao mesmo tempo, ela é adoecedora. Por que ela é adoecedora? No sentido de que ela é brusca e ela nos limita de muita coisa que a gente estava vivendo. No que a gente estava habituado a passar, do que a gente estava podendo viver. Então, a gente tinha acesso livre à igreja, acesso livre aos clubes, podia ir ao campo de futebol, podia ir numa festa de casamento, podia ir no batizado, a gente podia estar livre aí para poder fazer todas as interações que a gente fazia no dia a dia. Então, essa mudança nos adoece porque, de repente, a gente foi limitado disso tudo. Então, a queixa maior vem em cima disso. Fora a questão, vem no próximo tópico, o medo, insegurança e ansiedade nos ronda a todo momento. Por quê? A gente está vivendo um ambiente que o tempo todo a gente vê notícias da questão de números só crescendo de mortos, de infectados. Então, a gente tem medo o tempo todo de conversar, de encontrar com as pessoas. A gente está inseguro do que vai acontecer com a nossa família, o que vai acontecer com os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, o que vai acontecer nas escolas, como que vai ser quando isso voltar, como que estão, por exemplo, os comércios, a gente está com medo de sair de casa para fazer compras que a gente precisa. Então, são coisas que acabam nos ofendendo, né? E nos causando o quê? Ansiedade, depressão, angústia, que são diversas situações que a gente vive aí nesse momento que estamos passando. Então, pensar que isso tudo que a gente estiver sentindo com relação a, por exemplo, uma falta de sono, uma falta de apetite, uma falta de ânimo,
a falta de vontade de fazer as coisas, até tem pessoas que vão até se isolando mais ainda. Ah, não quero conversar, eu quero ficar deitado o dia todo e tal. Ou fica muito em rede social, muito em jornal, vendo televisão. Até essa situação toda, tudo isso que a gente está vivendo é normal nesse momento. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, que é o objetivo da nossa palestra de hoje, né? Aprender formas de agir diante dessa situação. E aí, para poder colocar um ponto a mais para a gente poder também se preocupar, como brasileiros que somos, em cima dessa situação, eu coloquei esse dado, que é um dado muito importante. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a mesma OMS que mandou todo mundo ficar em casa, que recomendou, né, gente? Todo mundo ficar em casa, recomendou esses cuidados todos de saúde que a gente está tendo agora. Ela tem um estudo que foi feito, acompanhado ao longo dos anos, e que declara que o Brasil é o país que tem mais público ansioso do mundo. Então, aí é mais uma situação que acaba a gente tendo que lidar, que também não é uma boa situação, porque se a gente já era ansioso antes disso tudo, imagina agora. É mais uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Mas, talvez pensar no momento como oportunidade também, oportunidade de autoconhecimento, oportunidade de lidar de formas diferentes com a situação que a gente está vivendo. Se a gente talvez mudar um pouquinho esse pensamento só do negativo para as oportunidades, eu acho que auxilia e também já dá uma acalmada em todos nós. Em contrapartida a isso, outro dado que é muito legal também a gente pensar, que também, de acordo com pesquisas que já foram realizadas, o Brasil é o país mais resiliente do mundo. Isso é o máximo da gente pensar. Por quê? O brasileiro ele é inovador, ele é criativo, ele se levanta quando ele está no chão, ele se dá um jeitinho, se vira para poder conseguir sair de uma situação ruim. Então, isso aí que a gente talvez tenha que pegar. Se nós somos o povo mais resiliente do mundo, a gente vai dar conta de passar por isso daí de uma maneira também mais saudável e lidando com essa ansiedade que é tão alta aqui também. Então, vamos pensar no seguinte, que está tudo bem não fazer 1000 cursos, não fazer aula de yoga, assistir live todos os dias, não ter aprendido 3 idiomas, não dar um duplo mortal carpado. Está tudo bem a gente não se desafiar também. Está tudo bem a gente ter momentos de desânimo, está tudo bem a gente ter momentos de um pouquinho de descrença. Eu falo momentos, não é o tempo todo viver com isso. Porque a gente está vivendo a pandemia. Então é ok a gente estar com medo, ansioso, sensível. E o que a gente precisa de aprender é o quê? A respeitar os nossos sentimentos e respirar. Isso que é importante. Se a gente começa a se entender, a entender o que a gente está sentindo, entender o que as pessoas ao nosso redor sentindo e passando, eu acho que a gente consegue lidar com isso tudo de uma maneira mais leve também no dia a dia. E é importante a gente aprender a fazer isso. Então é ok, tá tudo ok, não tem problema nenhum. A gente está passando por todas essas situações e a se achar às vezes também, eu estou procrastinando, eu estou deixando para fazer depois, eu não estou fazendo nada. Tem que só entender se isso é o tempo todo. Se for o tempo todo, está errado. Mas um dia ou outro a gente dá uma relaxada, qual que é o problema? E a relaxada que eu estou falando aqui não é relaxar de descansar, de lazer. É relaxar, não é do relaxamento, é relaxar de, peraí, hoje eu vou dar uma paradinha, hoje eu não vou seguir no ritmo que eu estou seguindo, apesar da gente ter motivos para planejar uma rotina e tudo mais, mas tá tudo ok também ter dias que a gente vai ficar um pouquinho mais neutro nisso tudo. Não é todos os dias, isso tem que ser frisado aqui, tá? Então, entender que todos reagem de maneira diferentes a situações estressantes. Como você responde à pandemia pode depender da sua formação, da sua história de vida, das suas características particulares, habilidades para enfrentamento e da comunidade em que você vive. Por quê? Porque, de acordo com esse perfil que eu desenhei dessa forma aqui, nesse slide, a gente pensar que, de acordo com esse perfil, é um pouquinho do que a gente tem de experiência, de trajetória. Então, isso aqui é que faz com que a gente aprenda a lidar de uma forma melhor. Então, quem tem essas situações um pouco melhor, uma melhor formação, tem uma boa história de vida,
já tem características que conseguem lidar melhor com desafios, habilidade de enfrentamento, às vezes, de acordo com até com o que já viveu, de história de vida, a comunidade que vive, se a comunidade são todos se cuidando, está todo mundo unido em prol de um bem público, né? Isso tudo facilita muito mais a gente responder de uma forma melhor isso tudo. Só que tem pessoas que não conseguem também lidar bem com isso. E assim a gente vai justamente fazendo. Igual eu falei, a leitura nossa, a leitura de corpo, a leitura de sentimentos, a leitura de ambiente, e ao mesmo tempo a gente aprende também a fazer leitura de pessoas. Então a gente pode oferecer a elas também um cuidado diferenciado aí, se for necessário. Se a gente vê que é preciso, então oferecer isso a elas também é muito pertinente. Eu acho bem legal a gente poder fazer essa leitura toda aí, para poder entender melhor como a gente vai responder isso que a gente está vivendo. Então, a principal situação que a gente tem que tentar pensar é: não deixe de se cuidar. E que é esperado sentir-se mal, ansioso, tenso ou com raiva face aos novos desafios. Mas há um limite para que esses sentimentos não virem doença. E aí que é importante a gente prestar atenção. Tem um limite. Tem um momento até onde a gente aguenta. Tem um momento até onde isso aqui não é desgastante o suficiente para a gente se adoecer. E aí o se adoecer é ter crise de pânico, ter crise de ansiedade, cair numa depressão, se prostrar, ou desenvolver um toque. Porque às vezes a gente está sendo tão exigido de lavar a mão, de botar máscara, de não encostar nas pessoas, de ter um distanciamento, que a gente começa a ter toque com relação a isso. Então a gente tem que entender esse limite, entender aonde que estão, o que a gente está fazendo, que está indo bem, e aonde que isso também já começou a incomodar a nós mesmos e quem está ao nosso redor. Importante a gente pensar dessa forma. Então, se a gente aprende a fazer isso, a ter esse cuidado, fazer essa leitura toda do que está acontecendo conosco, e aí consegue fazer de uma forma melhor para saber se isso está chegando a um ponto que seja uma doença, um mal-estar ou não. E aí, gente, também pensar que eu estou num ponto que eu já não dou conta sozinho. Então, a gente vai conversar com alguém, tentar trocar uma opinião com alguém ao redor, alguém da nossa convivência, ver o que essa pessoa acha sobre o que a gente está percebendo, está sentindo, se ela também percebe em nós. Essa troca é muito válida para a gente poder pensar até no futuro um contato, uma busca por um profissional também, que possa nos auxiliar. Então, nós psicólogos, outros profissionais da área de saúde também estão disponíveis para poder te ajudar a entender o que a gente está sentindo, se também já está desencadeando um transtorno, que é o mais grave disso tudo. Porque aí são coisas também que vão ficar a longo prazo. Muito além do vírus, tem situações que a gente vai ter que aprender a lidar por muito tempo. Então, se a gente desenvolve determinadas situações, determinados transtornos emocionais, podem nos exigir a longo prazo um cuidado maior. Então, que tal a gente já começar a prestar atenção nisso agora, para poder não deixar com que fique muito pior depois, ou que a gente vá cuidar disso depois. Então, a frase aí, a principal que a gente tem que pensar é: não deixe de se cuidar. E, ao mesmo tempo, também não neurar. Não ficar o tempo todo incomodado, pensando com medo, não deixar o medo e a insegurança mandar no que a gente está fazendo. Perfeito? Seguimos. Muito bem. Então, a grande pergunta é como se adaptar a esse distanciamento social, que é o que a gente está fazendo, e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde mental. Então, a primeira coisa que a gente vem, nós da área da saúde mental, viemos para sugerir. A gente tem que buscar amenizar os sintomas da ansiedade. Como, Nara? Daqui a pouquinho eu vou passar algumas dicas como a gente vai conseguir fazer essa amenização desses sintomas. Tentar viver de uma maneira saudável e refletir sobre os aprendizados que podemos ter com essa situação que a gente está vivendo. Que é justamente daí que a gente consegue dar esse equilíbrio. Entender o que a gente está vivendo, entender o nosso corpo, nos cuidarmos, mas ao mesmo tempo refletir o que é possível com isso tudo. Então, lembrar que a ideia é a gente se isolar hoje, se distanciar hoje dos nossos entes queridos, tudo mais, evitar, diminuir o contato, ter aulas online, ter essa reunião, trabalho mais online, mas diminuir o contato pessoal, presencial, para quando a gente puder voltar, estarmos todos juntos novamente. É que não falte ninguém.
nenhum de nós quer perder nenhum ente querido nosso, né? Então, a ideia é justamente se cuidar para poder daqui a pouco estarmos todos juntos novamente. Então, vamos lá. Eu falei que aos pouquinhos eu ia soltar algumas coisinhas de como que a gente pode fazer, então, para se cuidar em tempos de pandemia. Primeira coisa, compreender e apoiar as medidas tomadas para o enfrentamento da doença. Por quê? Porque a partir disso a gente começa a entender o que está acontecendo. Então, compreender por que tem que distanciar, por que tem um comércio X pode estar funcionando e o outro não, por que eu tenho que usar uma máscara, por que eu tenho que usar o álcool gel, higienizar onde que eu me sento e tudo mais, às vezes onde eu toco, logo que eu chego em casa, ter aquela zona limpa e zona suja. Então, por que isso tem que existir? Existe para o nosso cuidado, para a nossa defesa, com relação ao vírus. E a partir disso, a gente vai conseguir, além de compreender, fazer com que a gente apoie e fazer quem está ao nosso redor apoiar e entender o que está vivendo também. Ter empatia. Em qual sentido? Entender talvez a dificuldade que o outro estiver passando para poder ter esse enfrentamento. Então, às vezes, sugerir, oferecer algum suporte, algum apoio em cima do que o outro estiver passando de dificuldade. Ter empatia com quem está trabalhando, quem não pôde parar de trabalhar. Alguma pessoa, igual aqui na nossa região de Lafayette, tem essas usinas, as empresas que não pararam. Então, não tem que ter um distanciamento dessa pessoa. Tem que ter uma empatia, tentar entender o que ela está vivendo também, porque às vezes ela gostaria muito mais de estar em casa. Uma pessoa que trabalha no supermercado, uma pessoa que trabalha no posto de gasolina que não paralisou, hospitais, os funcionários de hospitais que estão aí na linha de frente também. Então, ver essas categorias que não paralisaram, também entender e ter empatia com essas categorias e, ao mesmo tempo, também fazer com que a gente consiga se colocar no lugar do outro. E se fosse o contrário? Outra forma de ter empatia, o comerciante que está com a loja dele fechada. Quer dizer, nesse momento ele não está tendo o dinheiro dele girando como giraria normalmente. Então, entender os lados da situação também nos ajuda a dar uma acalmada também na nossa saúde mental, na nossa ansiedade e tudo mais. O principal é evitar o bombardeio de informações. Tem gente que está tão nervoso com isso tudo que passa o dia todo vendo notícia no jornal. O dia todo em rede social, o dia todo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, recebendo, lendo e transmitindo mensagens. E às vezes tem coisa que é real e tem coisas que são as fake news. A gente às vezes não sabe quando está recebendo e quando está repassando, o que é. Evitar esse bombardeio. Por quê? Toda hora você está vendo aquilo, você está vendo, aumentou um caso, aumentou outro caso, aumentou. O que acontece? Gera um pânico, gera um medo, gera uma ansiedade. Então, vamos lá, vamos colocar no dia, eu vejo o jornal somente pela manhã. Acabou. Tive minhas notícias do dia pela manhã. Eu evito ficar lendo e repassando muita coisa que vem em rede social, que às vezes também adoece. E esse bombardeio de informações também junto com essa questão de um uso excessivo de rede social nesse momento que está acontecendo também. Todo excesso é prejudicial. Estabelecer uma rotina. Então, vamos pensar, o dia tem 24 horas. Como eu posso dividir o meu dia? Lembrando que o ideal é que eu durma por 8 horas. Então, me sobrou as outras 16. O que eu vou fazer com elas? Como que eu posso estabelecer uma rotina de forma a ficar bem, não me sobrecarregar, mas também não ficar tão ocioso, deitado o dia todo ou desmotivado? Isso acontece também nesse momento. Então, pensar que a gente está vivendo nesse momento, esse isolamento ele é físico, o distanciamento é físico, não é social. Social é um laço que pode ser feito por videochamada, grupo de WhatsApp, ligação, mensagem de voz, e que é tudo bem, tudo tranquilo, a gente está com saudade de abraçar, de sair com os amigos, de visitar os pais, ou com medo de sair à rua, mesmo sentindo tanta falta de simplesmente poder sair, de poder fazer uma corrida, praticar uma atividade física ao ar livre. Mas lembrar que esse isolamento protege a todos. E que com isso tudo, estar junto pode te adoecer. Então tenta conversar bastante com quem a gente tem contato, com quem a gente ama, com quem a gente consegue ter esse contato virtual.
E com isso aquece o nosso coração e faz com que a gente se sinta bem. E também buscar ajuda se for necessário. Então, são coisas que vai fazendo aos pouquinhos, a gente vai percebendo onde que o nosso corpo e a nossa cabeça está indo, para a gente poder ir aos pouquinhos ir diminuindo os problemas e cuidando. O importante nesse momento é ser forte. A saúde mental, pensar como no tempo de pandemia, como a gente tem que fazer, né, evite que esse isolamento seja completo. Então, manter essas relações sociais ativas, mesmo que por meios eletrônicos, e aproveitar esse momento para refletir, conversar sobre as ansiedades, angústias e medos. E aí, o que eu estou falando? A gente está falando de autoanálise, de percepção de sentimentos. Isso é um bom exercício para evitar que eles se tornem crônicos, porque a partir do momento que você percebe o gatilho, você já sabe aonde que aquilo vai aparecer e como que vai aparecer. Você consegue fazer essa leitura de você mesmo. E fazer com que isso, não se tornando crônico, futuramente não se manifesta como uma doença emocional. É a questão do autocuidado, da autoanálise, da autopercepção, que é muito bem-vinda. Como a gente pode continuar fazendo também? Quem já faz algum tratamento dentro do funcionamento do que a gente já faz. Por exemplo, eu preciso de ir a algum hospital tomar determinada medicação, fazer determinado tratamento, ver se está funcionando normal, vai manter. O que não está, então a gente vai tentar manter em casa. Manter os tratamentos que estiver fazendo é o quê? Continuar tomando a medicação que já tomava, continuar fazendo uma atividade que é possível ser feita em casa. Outra coisa, praticar atividade física. Hoje em dia tem um boom de informações com relação à atividade física em YouTube, em Instagram. Depois que fechou as academias, né, tem academias que promovem todos os dias aulas, sugestões de exercícios que podem ser feitos em casa, para qualquer idade, coisa que pode ser feita da criança, alguma atividade para poder gastar energia e diminuir a ansiedade, a pessoa mais idosa, não tem problema, eles têm esse tipo de orientação que é feita. São coisas que podem agregar também. Além do que, a atividade física ela ajuda a controlar a ansiedade, os descontroles alimentares, descontrole de humor, alteração de humor e o sono. Então, é uma atividade que ela completa o cuidado. Então, se puder, todo mundo tenta praticar dentro do que é possível. Um tempinho que seja durante o dia, mas colocar lá no que eu falei de planejar a rotina, colocar um tempinho para atividade física. Próxima coisa que a gente tem que cuidar, da alimentação. Cuidar do que estamos comendo. Nesse momento, muita gente está, às vezes, exagerando, ou está nervoso a ponto de não comer. Bloqueei, não consigo comer, estou nervoso. Então, é tentar ver o que pode fazer para poder acalmar o organismo. Então, buscar fazer comidas que têm memória afetiva, comida que vai trazer um conforto, um bem-estar, que vai te trazer lembranças que você gosta muito, que não faz muito tempo que não come. Outra coisa, experimentar aquelas receitinhas que estão paradas em casa. Lá, essa receita que eu salvei e nunca fiz. Experimentar essas receitinhas também podem ser uma outra boa sugestão também. Mais uma coisa, buscar algo prazeroso a fazer. Então, pensar dentro da rotina, o que eu posso colocar que seja prazeroso? É o meu lazer, que normalmente pode ser que a gente seria ir a um clube, encontrar com um amigo, um futebol, alguma coisa que a gente faria fora. Tentar pensar como a gente faz dentro de casa. Algo prazeroso pode ser uma leitura, pode ser uma dança. Mas eu consigo fazer isso dentro de casa? Consegue. Pode ser um hobby, então algum exercício, algum esporte que eu consigo fazer. Eu gosto de jogo, eu gosto de ler, eu gosto de ver filme, de ver séries, de assistir coisas de música relacionadas a shows. Então, são coisas que podem te causar um prazer, um benefício. Vamos fazer isso também aí nesse meio tempo. Para a gente refletir, pensar que nem tudo foi cancelado. Tem coisas que realmente não estão funcionando neste momento. Mas, o sol não foi cancelado, então eu posso tentar sentar perto da janela, tentar sentar em alguma área que eu consiga pegar um solzinho. As amizades, o amor, ler, ouvir música, dançar. Nada disso foi cancelado, são coisas que nos trazem prazer.
a esperança e a imaginação. Porque a esperança, a gente está todo mundo aqui, tentando enfrentar esse momento na esperança de que daqui a pouco vai ter passando. A gente já não vai estar vivendo isso mais. E a imaginação é onde a gente pode fluir aí o que a gente gosta de fazer, o que a gente pode fazer para poder passar esse tempo prazeroso aí em casa. Então, o importante é se cuidar. Então, botar a cabecinha para funcionar aí no que pode ser um a mais que a gente pode oferecer para nós mesmos nesse momento. Utilizar a tecnologia para se aproximar das pessoas. Um exemplo é o que estamos fazendo aqui, né? Estamos reunidos aqui, planejamos o nosso encontro, estamos nos aproximando. Tem pessoas que eu conheço, tem pessoas que não me conhecem, estamos fazendo uma troca. Tem pessoas aí que estão se vendo, que não se viam há um tempo. É uma aproximação. As videochamadas, né, do WhatsApp, que são bem legais, que dá para fazer também em família, o próprio Zoom também. Então, são coisas que podem ser utilizadas para poder nos aproximarmos, encontrar todo mundo, ficar mais junto, distrair, praticar meditação. Nossa, mas eu sou muito ansioso, eu sou muito agitado, eu não dou conta. Então, que seria ótimo mesmo tentar fazer. Meditação, relaxamento, exercícios respiratórios, que também ajudam a acalmar. Essas sugestões que eu estou falando são coisas que você encontra no YouTube, sugestões a ser feitas. Sugestões de vídeo, de treinamentos para poder fazer. Para isso também é te causar um bem-estar. É um equilíbrio para o corpo e para a mente. Lembrar que a gente não está sozinho. Ah, mas eu estou aqui na minha casa, eu estou sozinho desses dias todos. Mas a gente está todo mundo na mesma coisa. Estamos todos na mesma. Todo mundo está tentando se cuidar, se isolando. Uns estão trabalhar, mas também tem a questão do cuidado. Lá fora, por exemplo, todo mundo tem o máximo possível está usando máscara. Quem não está usando, a pessoa sabe que precisa de usar. Às vezes não está usando porque não quer. Mas então nós não estamos sozinhos vivendo esse momento. Ser solidário também auxilia muito a poder cuidar dessa questão da nossa saúde mental de forma assim. Eu vejo, às vezes, alguém que está precisando de um suporte, alguma família, alguma troca que eu posso fazer com alguém de informações. Não é só de doação, mas de cuidado. Às vezes, uma troca, ser solidário é escutar alguém que está carente, é ligar para alguém que você não conversa há certo tempo. É saber como essa pessoa está. Né? E aí tem esse tipo de atitude, auxilia também a gente a se sentir útil, se sentir importante, o cuidado direcionado ao outro diretamente faz com que a gente se cuide também. Então é hora de focar em novas atitudes, mudar o pensamento para com isso a gente alcançar novos resultados. Então vamos pensar substituições que a gente tem que fazer. Às vezes a gente fica muito pensando no negativo. Como que a gente pode pensar isso de forma positiva? Ao invés de a gente pensar que estamos todos isolados, a gente pensar assim, estamos protegidos. Ao invés de pensar confinado, pensar em salvando vidas. Fim do mundo é um novo mundo. Tragédia substitui por mudança. Problema por oportunidade. Medo por confiança. Solidão por autoconhecimento. E tédio por pausa para a criatividade. Por quê? Aqui eu só falei esse verdinho aí, tá tudo de coisa boa. Só que às vezes, sem querer, a gente fica focado muito no que está no marrom, no quadro marrom aí. Isso gera ansiedade, isso gera mal-estar. Então, o tempo que a gente puder substituir esses pensamentos negativos, ruins, que fazem com que a gente vai murchando, é igual se fosse uma flor, vai murchando. De repente, vamos fazer essa troca. Se você começa a ver e enxergar o que está no quadro verde, toda vez que fala, meu Deus, esse isolamento, peraí. Não, é proteger. Estou protegido. Você vai fazendo essa troca mental, o seu cérebro vai relaxando também. Ele para de ficar na tensão do mal-estar. Isso ajuda demais também no controle da ansiedade, angústia, depressão e todos os males que vêm aí com esse tipo de momento que estamos vivendo. Outra coisa, ajudar a propagar histórias positivas. Como? Então, às vezes a gente sabe de alguém que recuperou, algum país que já está se reabrindo, alguma fronteira que já reabriu.
Alguma pessoa que conseguiu, nesse momento, manter o comércio dela funcionando, manter ativa a renda dela, alguma troca, alguma coisa que pode ser positiva. Às vezes não voltada para o vírus. Uma história legal que aconteceu, que a gente ficou sabendo, viu em algum lugar. Então, fazer essa troca, ajudar a fazer com que as pessoas vislumbrem oportunidades. Que a gente, igual quando a gente não está no fim do mundo, a gente está com a expectativa de ver uma nova forma de agir de agora em diante. Esse aqui eu gosto muito, desenvolver novas habilidades. Então, por exemplo, quem nunca se aventurou na cozinha, tentar descobrir como que é. Vamos ver como é que é mexer com um legume, tentar fazer alguma coisa aqui na cozinha. De repente, alguém se aventurar num artesanato. Eu já usei o exemplo da dança. Então, tento fazer uma dança, alguma coisa mais voltada, por exemplo, até para o lado artístico, que é muito benéfico e desenvolve o lado diferente do cérebro que a gente está acostumado a utilizar. Tentar aprender uma coisa diferente do que já faz. Aprender um modo diferente de fazer também. Isso tudo também faz com que a gente vá cuidando da nossa saúde mental. Cultivar pensamentos positivos. Então, ali naquele quadrinho que eu mostrei anterior, mostrou o que é negativo e a forma de pensar mais leve, de uma forma com oportunidades. Então, isso é cultivar pensamentos positivos. Como que a gente pode fazer para poder se cuidar? Como que a gente pode cultivar o que é bom? Pensar o que pode fazer para acrescentar qualidade de vida para nós todos, né? E aí, com isso, eu falo a gente, mas isso aqui tudo a gente vai propagar. Vamos passar para frente. Então, eu escutei no dia tal, fulano de tal, falando isso aqui. Eu acho que pode ser uma boa oportunidade da gente crescer, da gente se desenvolver cada vez mais. Praticar o fortalecimento emocional. Como que a gente faz isso? Acreditando mais na gente, acreditando que a gente é capaz de vencer isso tudo, confiando que isso vai passar. Mas pode ser anos. A gente não sabe. Olha, São Paulo foi o epicentro da epidemia, vai começar a reabrir segunda-feira. Então, assim, realmente, tem números assustadores, sim. Mas, se a gente ficar focado só no ruim, a gente não abre o pensamento para enxergar o que é bom. É uma história que eu conto muito para os meus pacientes, tem alguns acompanhando aí, podem ser que vão relembrar. Eu falo assim, vamos pensar, estou eu no meio, do meu lado A, tem uma plantinha só com coisas negativas, e do meu lado B, tem uma plantinha só com coisas positivas, e eu estou com o regador. Eu preciso escolher qual das duas que eu vou cuidar. Eu vou cuidar, obviamente, eu quero cuidar da plantinha do lado B, que só tem coisa positiva. Então, por que eu vou dar ideia para o que é ruim? A gente tem que entender o que está acontecendo, mas não precisa de ficar 24 horas no que é ruim. Essa separação faz com que a gente vá se cuidando e tentando focar no que é bom, nas oportunidades. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar nesse momento. Então, o que a gente pode fazer ali? Estimulando a química da felicidade no cérebro de forma natural. Aqui são alguns hormônios que são coisas muito boas, que nos fazem sentir bem-estar. Então, por exemplo, eu quero estimular minha dopamina. Como que eu faço isso? Todos os dias eu vou praticar atividade física. Eu vou tentar dormir de 7 a 9 horas por dia e vou comemorar minhas conquistas diárias. Eu quero estimular a minha ocitocina. Eu vou meditar. Aí, nesse caso, abraçar alguém nesse momento não dá, mas um abraço pode ser uma ligação, um cuidado. Fazer um ato de generosidade. Então, eu comentei o exemplo de ligar, de oferecer seu tempo para escutar alguém. Serotonina, como que eu estimulo? Agradecendo todos os dias, desfrutando da natureza. Desfrutar da natureza não precisa ser estar lá no meio da natureza, não. Pode ser abrir a janela e ver a natureza. Recordar momentos especiais. Todo mundo tem boas memórias. Pode ter momentos difíceis que viveram, mas também tem os momentos bons da vida. E como que eu estimulo a endorfina? Praticando hobbies, rindo com pessoas especiais, cantando e dançando. Isso tudo aqui dá para fazer de dentro de casa. Isso tudo aqui faz com que o nosso cérebro desenvolva a habilidade de
criar cada vez mais a sensação de felicidade e bem-estar, que às vezes é o que vai ajudar a gente a conseguir enfrentar esse momento aí. Também, tendo paciência com as pessoas ao nosso redor. E aí, às vezes acontece, uma pessoa não tem muita paciência com um idoso, ou com uma criança, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o filho adolescente, ou o filho adolescente não tem paciência com os pais. Então, a questão de ter paciência faz com que fique um pouquinho mais leve. Ah, mas como que eu vou ter paciência? É aquele segundinho, assim, de pensar, de tentar entender o porquê que o outro está fazendo isso, dar oportunidade ao outro de dialogar, de conversar. Então, deixa eu entender por que você está me tratando dessa forma. Mas, e conversar e falar assim, olha, estamos todo mundo junto, estamos todos tentando nos cuidar, isso tudo vai passar. E aí, aquela questão assim, de contar até 3, não tem problema. Ah, mas eu vou ceder, sendo que o outro está me maltratando? Mas aí também a gente pode fazer de outra forma. Deixar essa pessoa também um pouquinho mais de lado, para ela entender que ela agiu errado. Também dar aquele gelo. Não ser preconceituoso. O não ser preconceituoso entra muito naquele exemplo lá atrás que eu falei da empatia. De pensar do cuidado que a gente tem para com o outro. Né? De não ser preconceituoso, de querer falar assim, ah, meu Deus, o fulano trabalha no mercado, peraí, deixa eu ficar longe. Isso aí. E eu já escutei relatos dessa forma. Então, não é uma coisa legal, porque a pessoa, às vezes, vai preferir até estar em casa, se cuidando também, mas não tem outra opção. Evitar os excessos de qualquer tipo. Aí, excessos entra no de mais e no de menos, né? Claro. Então, vamos lá. Se programar para fazer muitas coisas nos cansam. Mas também não fazer nada também está ruim. Excessos aqui entra o quê? Excessos alimentares. Comer toda hora, ou comer errado, só comer coisas mais calóricas, coisas de ruim qualidade. O excesso de cigarro, excesso de bebida alcoólica, excesso de telefone, de rede social. Então, todos os excessos são negativos. Por isso que eu falei, se planejar a rotina lá atrás, pegar as 24 horas e conseguir dividir um planejamento aí do dia, não é ficar refém, nós temos que seguir isso aqui lealmente. Não, porque senão também virou uma coisa rigorosa, não é necessário. Tem que ser flexível. Mas, se você planeja, já fica mais tranquilo para você se organizar e com certeza não vai ter nenhum excesso, nenhum descontrole. Aproveitar para colocar as coisas em ordem. Como assim? Ah, eu tenho um armário que eu quero arrumar há muito tempo. Eu preciso de ver se eu tenho alguma roupa para doar, roupas que não me servem mais. Eu queria fazer uma limpeza na minha despensa. Então, esse pode ser um momento também de fazer alguma coisa assim. E, além de tudo, você vai sentir útil e sentir bem porque está conseguindo organizar alguma coisa que você queria ter feito há mais tempo, por exemplo. Se orgulhar quando encontrar alternativas para lidar com a situação. Entra lá atrás naquela situação que eu falei dos hormônios, que fala de comemorar e agradecer todos os dias, comemorar as pequenas vitórias. Então, se a gente pensar assim, hoje eu consegui encontrar uma alternativa diferente, usei minha criatividade para poder fazer com que eu consiga passar por determinada situação, conseguir fazer uma brincadeira diferente com meu filho fazer uma atividade, eu consegui fazer com que meu neto conversasse comigo no telefone porque ele não quer conversar, ele não entende o distanciamento. Então, são coisas que podem também ajudar aí. Então, pensar assim, eu consegui encontrar alguma alternativa, vamos comemorar, vamos ficar felizes. Isso ajuda a passar também. Desenvolver resiliência. Como? Fazendo, desenvolvendo essa crença, essa questão de se fortalecer emocionalmente, junto com buscar aperfeiçoar a inteligência emocional, que eu vou dar algumas dicas aqui ao final de como a gente faz esse tipo de trabalho. E se precisar, também, né, se não conseguir sozinho, em família, procurar um apoio profissional também, se necessário, nesse momento pode ser bem-vindo. Tem muitos profissionais, eu também estou atendendo online e atendendo presencial. Então, pode ser uma outra opção também. Então, pensar, o que a quarentena te trouxe de bom?
que a quarentena pode estar fazendo de bom para a gente? Fazer com que a gente passe um pouquinho mais de tempo conosco mesmo. Fazendo com que, nesse momento, a gente se conheça mais. Então, ela está promovendo um autoconhecimento. Mostrar a importância e o poder da união e do trabalho em equipe. Como assim? Bom, se as pessoas não tivessem seguido a orientação de ficar em casa, estava cada um por si, aí poderia ter números muito mais assustadores. Então, o poder da união é o quê? Tentar ficar todo mundo em casa. O trabalho em equipe é justamente esse, ficar em casa. Ela nos obrigou também a desacelerar. Ela fez com que a gente perdesse um pouquinho do ritmo aí. Fez com que a gente ficasse mais em casa, tentasse pensar novas opções, novas ações. Ela fez a gente dar valor ao que realmente importa. Então, pensar novas oportunidades, pensar nesse cuidado, o tempo maior que a gente tem em casa, te deu tempo para ver pequenos detalhes e aproveitá-los. Então, como que a gente pode fazer isso também? Então, a gente, às vezes, coisa que a gente não enxergava, não via, não conseguia ver, não parava para ver. Hoje em dia, a quarentena também está nos dando a oportunidade de enxergar esses pequenos detalhes e poder aproveitá-los também. Pensar que em toda crise existem 3 situações. Uma data para acabar. Nessa situação, hoje a gente não tem uma data de calendário, mas ela vai acabar. Ele tem um dia que ela vai acabar. Existem também oportunidades e ensinamentos. Então, tem que ver o que a gente quer trazer para a gente. Ao invés de ficar pensando o que está ruim, o que está negativo, pensar em como que a gente pode fazer isso ficar mais leve para a gente. Então, é sempre tentar seguir, de toda forma, aí, seguir o que a gente pode fazer aí, de forma melhor para a gente, para quem está ao nosso redor. Encontrar o equilíbrio entre a razão e a emoção. A gente precisa entender que a nossa emoção, ela não tem que ser domada, não tem que colocar rédea na nossa emoção. Que nós, seres humanos, a gente contribui com as nossas experiências para dar um significado ao mundo. Então, a partir disso, a gente pensar assim, que experiências que eu estou fazendo, que eu estou promovendo para poder ficar melhor? Como que eu estou fazendo para poder ficar de uma forma mais tranquila, vivendo pelo que eu estou passando nesse momento? E pensar que a gente precisa, por mais que a gente fale assim, nesse momento o emocional está pesando muito, mas a gente precisa da emoção. A gente não pode ficar sem a emoção, não pode desvalorizar o que a gente vive emocionalmente. E pensar que ser humano é ser capaz de sentir. E aí a gente só consegue ter um equilíbrio maior se a gente começa a entender o que a gente está vivendo, pensando e sentindo. Sem ofender, sem maltratar. Então, essa análise faz justamente isso, esse cuidado aí que a gente está fazendo. Então, o cuidado, né, de como que a gente lida com essa sensação, né? Por exemplo, assim, eu estou me isolando, mas às vezes alguém da minha família não entende o isolamento que eu estou vivendo. Não entende, ela acha que não é necessário. Como que eu vou lidar com isso, né, com essa pessoa da minha família? Entender, né, que a gente não tem que sentir culpa por isso. Mas como que eu lido com essa culpa, Nara? Lida fazendo da seguinte maneira, a gente vai cuidar, mostrar, conversar com essa pessoa, fazer com que ela entenda o nosso ponto de vista, que esse isolamento também é um cuidado comigo e com ela. E mais ainda, para poder cuidar, não fazer com que a culpa nos atrapalhe. Primeira coisa é, a gente está fazendo, pensar, estou fazendo da maneira certa ou da maneira errada? Se nesse momento a decisão é ficar em casa, é para um bem-estar, então a gente está fazendo da maneira certa. Então a gente já tira a palavra culpa do nosso pensamento. E aí isso é o quê? É ser humano. A gente está sentindo. Sentir é normal. O que a gente vai fazer com esse sentimento que é o diferencial? Então esse cuidado do que a gente está tendo com essa pessoa, o cuidado que a gente está tendo com a gente, não é para a gente ficar culpado com isso. Por exemplo, as emoções, elas nos influenciam mais do que a razão. Porque as emoções, elas estão numa área mais primitiva do nosso cérebro, muito mais profunda. Elas são a base do que a gente é. A emoção, ela é desenvolvida desde o momento da concepção no nosso organismo. Então, por isso que ela é, desde quando a gente já está lá no útero da nossa mamãe, já está sendo desenvolvida. Por isso que ela é uma das bases do que a gente é. Prova disso, às vezes,
Quando a mamãe acaricia a barriga, a criança movimenta, quando fala alguma coisa, o nenenzinho, ele percebe, ele tem uma emoção do que ele está sentindo, do carinho da mãe. A razão é como um cinzel com o qual polimos e pacificamos as nossas emoções. A razão é algo que nos ajuda a viver melhor. Por quê? Porque a razão ela traz um equilíbrio, que é para a gente não agir de rompante. A emoção ela causa a impulsividade. A razão ela traz o controle. E aí sempre pensar o seguinte: a emoção ela é muito rápida. Na hora que vê já foi. É um impulso, é um instinto. E a razão é o que controla. Então, para poder a razão existir, é aquele momento que a gente pensa. E é por isso que a gente tem que ir aos pouquinhos, a gente vai cuidando e entendendo o que está sentindo. Então, quer dizer, a razão para poder lidar melhor com a emoção dessa situação de distanciamento, da pandemia que a gente está vivendo aí. A gente precisa, então, do equilíbrio das duas partes. Então, hábitos que a gente precisa de fazer nesse momento, além do uso do álcool gel. Ter cuidado com o próximo, e cuidado com o próximo é a questão da máscara, do álcool gel, do distanciamento. Isso é um cuidado, é um respeito, oferecer uma palavra amiga e tudo mais. Manter a calma, ter pensamentos positivos, ter convicção de dias melhores, manter a fé e aqui, por fim, crer que Deus está no controle e orar sem cessar. Não é meu papel aqui entrar na área religiosa, independente da religião de cada um. Mas o meu papel é a gente falar que a gente tem que ter uma espiritualidade. Um cuidado com o lado espiritual, todo mundo precisa de ter. Porque nós, seres humanos, nós temos 5 dimensões. Todas as dimensões nesse momento estão afetadas. Nós temos a dimensão psicológica, social, cultural, espiritual e biológica. Todas elas precisam estar em equilíbrio para a gente estar bem. Se alguma delas não está bem, a gente não está em equilíbrio. Então, a questão do espiritual é uma das dimensões. Há mais tempo não existia isso. Essa classificação ela é nova. Há mais tempo, a classificação geralmente fala assim, o ser humano é um ser biopsicossocial. E agora acrescentou o cultural e o espiritual. Recente, já há alguns anos para cá, em pesquisas acrescentou essas novas dimensões. Por isso que eu coloco a questão da espiritualidade também tem que ser bem olhada nesse momento de pandemia também. E aí, eu falei que eu ia trazer algumas dicas com relação à inteligência emocional, como que a gente podia desenvolvê-la nesse momento aí de pandemia. E eu acho bem interessante a gente pensar em como fazer com que a gente se desenvolva, se cresça. A inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida agora, mas é uma coisa que vai a longo prazo. E ela faz com que a gente vai manter, se a gente manter o hábito de cultivar esse cuidado, é uma coisa a mais que a gente vai ter para se cuidar. Então, ela é a capacidade de reconhecer os nossos sentimentos e o das outras pessoas, de maneira a nos motivarmos a poder lidar adequadamente com as nossas emoções, tanto em relação a nós mesmos, quanto às pessoas às quais nós nos relacionamos. Aqui entra o que, então? É uma leitura de si mesmo, uma leitura do outro, que faz com que a gente consiga, dentro de casa, aí, tem pessoas que estão em distanciamento, mas está em casal, está marido e mulher, outros estão em família, marido, mulher e filhos, outros estão com criança, com filhos somente, tem gente que está com amigos, colegas de república e tal, enfim. Então, a gente tem essa convivência com várias pessoas, que é ideal com que a gente esteja de uma maneira mais saudável com todo mundo. Então, essa capacidade de entender os nossos sentimentos e os dos demais nos ajuda a lidar de uma maneira melhor. E aí, se a gente está vivendo num ambiente que não está tão saudável, que tem, por exemplo, uma família tóxica, que eu não estou conseguindo viver bem com essa situação, isso tudo faz com que a gente nos desestimule. Fala assim, nossa, eu preferia estar trabalhando, eu preferia estar lá fora. Isso aí, de querer estar no normal, no que a gente vivia antes, já é normal essa saudade, mas mais ainda esse mal-estar de como que eu lido, como que eu vivo com uma família tóxica. Então, é tentar entender que, para a gente poder, como que essa família é tóxica, o que essa família tem feito que está fazendo mal para a gente?
Qual hábito que está tão ruim? Como que eu posso lidar com isso tudo? Isso são estratégias que aos pouquinhos a gente vai começando a fazer, a entender. Então, que seja, como eu comentei, tentar manter um isolamento, um afastamento dessas atitudes, dessas pessoas que estão nos causando mal, mesmo dentro de casa. Então, como se fosse o gelo. Outra situação tentar entender por que essa família reage dessa forma. Então, tentar manter um diálogo. Hoje em dia, a gente tem essa capacidade de conversar e dialogar muito melhor do que antigamente existia. As oportunidades de trocas em família e tudo mais. Então, tentar ver o que pode ser feito para poder amenizar. Mais do que isso, se a pessoa se organiza, quem vive nesse tipo de ambiente está sentindo como se ela se organiza para poder se cuidar, ela não vai ter tempo de dar atenção, de ficar no meio desse ambiente também. Então, pode ser que ela se recolha e fique de uma forma mais saudável ali, com ela mesma, com as atividades que ela se propôs a fazer dentro da rotina que ela planejou. A inteligência emocional é uma forma diferente de inteligência. Ela é composta por autoconhecimento, habilidade social e capacidade de perceber os sentimentos alheios. Uma das características mais fortes para a inteligência emocional é a empatia, porque ela faz com que a gente entenda, reconheça o que o outro sente, sentindo como a pessoa se sente, sentindo junto com ela. É um a mais que a gente oferece aí junto com esse nosso desenvolvimento. Quem lida bem com os próprios sentimentos e com os dos outros tem uma maior probabilidade de sentir-se satisfeito e eficiente. Então, em cima disso, que a gente tem que tentar desenvolver a inteligência emocional para a gente lidar de uma maneira melhor com isso tudo. Então, pensar que a gente tem duas mentes, a que raciocina e a que sente. Em muitas ocasiões, os impulsos emocionais dominam a razão, que é como eu falei, a questão da agilidade, da emoção. Porque a emoção a gente age sempre a impulsividade, né? Só depois a gente reage e só depois que a gente pensa, a gente percebe o que acabou de fazer. Então, acontece que às vezes, algumas situações, a nossa emoção ela acaba comandando na razão e muitas vezes elas nos proporcionam reações emocionais inadequadas. Aí a gente fala que a gente foi sequestrado pelo nosso emocional. É a questão da impulsividade, de agir por instinto. E aí, com isso, naquele momento a gente não conseguiu pensar e raciocinar antes de tomar aquela decisão, que é o ideal. Então, por isso a gente tem que ir aos pouquinhos educando a razão, chamando, fazendo a nossa razão trabalhar em prol de melhorar a nossa inteligência emocional e com isso ter o equilíbrio que a gente está buscando aí. Então, quem que eu quero ser durante o Covid-19? Então, a zona de medo é o quê? Compras de pânico. Aquele povo que vai lá para o mercado. Foi muita gente e encheu o carrinho de compras. Se irrita facilmente. Aquela pessoa que armazena as coisas que ela não precisa. A outra zona é o que a gente está vivendo mais de agora para frente, de aprendizagem. Eu começo a soltar o controle. Bom, tem que ficar em casa, deixa eu ficar tranquilo, não vou ficar nervoso e pronto. Deixar de consumir o que não faz bem. Eu falei lá dos excessos. Então, vamos evitar os excessos. E aqui, ó, desde notícias a alimentos. E eu reconheço que todos estamos tratando de dar o melhor de nós mesmos diante de uma situação complicada. E, por fim, que é onde a gente está caminhando aí, todo mundo tentando trabalhar junto, mais ainda vocês que estão conosco hoje à tarde, estamos na zona de crescimento. Então, eu encontro um propósito, eu entendo o que está acontecendo, entendo o que eu estou vivendo, penso no outro em como ajudá-lo, eu agradeço e eu vivo o presente. Porque a ansiedade, a angústia que a gente está vivendo agora é de ficar pensando coisas para frente, ficar pensando no futuro. Isso traz o mal-estar. Traz a ansiedade é o quê? Preocupação. Ocupar-se previamente de alguma coisa. Então, se eu estou vivendo o dia de hoje, eu não estou pensando lá na frente. Eu estou tentando viver o dentro do que eu posso, meu melhor hoje. Então, sempre pensar no hoje. Eu acho que isso ajuda demais. Quem tem problemas aí com pensamentos futuros, crise de ansiedade, medo, pânico, se a gente começa a pensar no momento, hoje,
ao invés de ficar pensando lá na frente, eu acho que já alivia bem essa questão da ansiedade aí. Então, os fatores que contribuem para a inteligência emocional. Autoconhecimento, saber reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre e entender as nossas emoções. Tomar consciência de como que eu reajo. Controle emocional, capacidade de lidar com as próprias emoções, adequando-se a cada situação. Automotivação, dirigir as emoções para objetivos determinados. Então, a questão que eu falei de fazer uma lista de tarefas, ao mesmo tempo, não ficar totalmente sobrecarregado, não inventar um monte de coisas, com coisa que o mundo fosse acabar, que tem que fazer tudo, mas também não procrastinar, que também não falar assim, já que eu tenho, eu não sei que dia que vai voltar mesmo, então amanhã eu faço. Não fazer isso. Se você consegue dirigir para esses objetivos que você quer, você consegue se dar bem no que você se propôs. A empatia, que eu já falei algumas vezes aqui, reconhecer as emoções das outras pessoas, como se a gente estivesse sentindo tal qual, e habilidades de relacionamentos interpessoais, habilidade de compreender os outros e a maneira como os outros, de a gente aceitar e conviver da melhor maneira que a gente pode fazer isso. Isso aqui, esses 5 itens aí que fazem a gente desenvolver nossa inteligência emocional. Eles são os primordiais. Então, eles são os que a gente vai trabalhar todos os dias. Então, se alguém quer fazer com que isso aqui seja visual na sua vida, vai gravar bem esses itens aí. Então, vai gravar para poder aos pouquinhos ir trabalhando todos os dias os 5 itens e vai vendo a diferença. Porque isso aqui é igual a quando a gente aprendeu a escrever. Lá na escola, lá no nosso pré, quando a gente era pequeno, a gente entrou, não sabia nada. De repente, a gente foi aprendendo. A E, I, O, U, depois aprendeu as vogais, depois aprendeu as consoantes, depois aprendeu os números de 0 a 10, de repente aprendeu 1000 e por aí foi. Então, isso aqui é um pouquinho todo dia. Hoje em dia, a gente escreve e fala, tá aí, automático. Daqui a pouquinho, se desenvolver essas habilidades, também serão automáticas. Como que a gente pode controlar a ansiedade, então? Começando a se cobrar menos. Entender que a gente é um ser humano, não é um robô. Né? Tirar um tempo para nós mesmos, todos os dias, para fazer alguma coisa que a gente gosta. De novo, aí, ó, as atividades físicas, os exercícios de respiração, que também nos ajudam a controlar a ansiedade. E ter uma boa noite de sono. Aí a gente tem que frisar o seguinte, é diferente a gente deitar na cama 8 horas por noite e dormir mal e dormir 5 horas bem. É melhor dormir 5 horas bem do que deitar 8 horas e dormir muito mal. Dormir mais ou menos, acordando toda hora. Então, é entender que a gente precisa ter qualidade. Esses aqui são 4 dicas de como controlar a ansiedade de modo geral. Isso aqui serve para qualquer um, independente do momento que está sendo vivido. Daqui a pouquinho eu vou apresentar umas mais direcionadas para o corona mesmo, que acho que pode auxiliar muito mais a gente nessa situação. Então, pensar que a gente pode aperfeiçoar a nossa inteligência emocional. De preferência, a gente aqui, nós somos adultos, mas entender que ela pode ser desenvolvida desde a infância. Mas, em qualquer momento, ela pode também ser trabalhada. De preferência, que a gente consiga trabalhar nos pequenininhos desde cedo. Entender as nossas falhas emocionais. Então, com isso, a gente consegue aprender a ser um melhor ouvinte, ou a controlar melhor nossas emoções, não só a nosso favor, mas também preservando, respeitando quem está ao nosso redor. Então, melhora a nossa convivência em casa, a nossa convivência em família, em amigos de trabalho, dentro das atividades que a gente faz na comunidade. Tudo isso nos ajuda a ficar de uma forma melhor. Então, a gente entender as nossas reações e como lidar com elas da melhor maneira possível, com os nossos sentimentos e os sentimentos dos demais. De qualquer forma, em situação de crise e sofrimento, uma ajuda profissional também pode contribuir para a gente melhorar nossa autoestima, autoconhecimento, reconhecimento das emoções próprias e de terceiros, contribuindo para uma saúde emocional e mental, além de ajudar a enxergar situações por outros ângulos, ampliando assim a nossa possibilidade de ação e compreensão da vida.
Por que eu coloquei isso daqui? Porque às vezes sozinho a gente não dá conta. Então, às vezes eu estou lá, eu estou tentando, já tentei um monte de dias, não estou conseguindo. Então, a gente pode fazer o quê? Tentar uma busca com o auxílio de um profissional também. Trocar uma ideia, ver se é necessário também um acompanhamento, um trabalho com relação a isso. E aí pode ser que a gente precise, e pode ser que a gente dê conta também sozinho de ir se trabalhando. Com o apoio certo, a gente consegue ajudar as pessoas a conseguirem lidar com as emoções de forma mais efetiva, sendo que esse trabalho consiste em quê? Em colocar as duas partes, o emocional e o racional, para poder, como se fosse conversar, né? Para dialogar de uma forma útil e produtiva, trabalhando no sentido de uma integração da emoção e da cognição, que aí seria a emoção e a razão, fazendo com que uma dê sentido à outra, para poder trabalhar juntas, trabalhar casadinho. Isso que é o equilíbrio, é o que a gente busca, é o que a gente precisa de ter nesse momento, aí, nessa situação toda que estamos vivendo. Então, é entender que é uma tarefa complexa, ajudar as pessoas a ficarem mais familiarizadas nesse processo de identificação e diferenciação das suas emoções. Mas que isso pode ajudar demais a gente a lidar com todas as situações que a gente vem vivendo, que pode acontecer com a gente. E aí a gente está vivendo hoje isso, mas no passado a gente já viveu outras coisas outras difíceis também, não, ou tal qual, ou não tanto, mas vivemos. E pode ser que a gente viva para frente outras coisas também, que a gente não sabe, né, o que vem pela frente ainda. Se a gente consegue manter uma forma melhor de equilíbrio, eu acho que ajuda muito mais a esse controle todo. Assim, a gente consegue entender as emoções de uma forma para poder ser cuidada e aí trabalhá-las de uma forma com palavras, símbolos, que fazem com que a gente se entenda melhor e, com isso, saber fazer isso em cada contexto que a gente vive. Então, ter um cuidado maior com o contexto, com a situação, com como que a gente está trabalhando e vivendo ao longo dos dias. Então, a gente entender que precisa encontrar um equilíbrio na hora de decidir, ponderar os pontos positivos e negativos do que a gente está vivendo e entender que a emoção não pode ser deixada de lado, né? Um cuidado que a gente tem que ter voltado para ela mesma e que é ela que vai dar um quê a mais. A emoção é que faz a gente sorrir, faz a gente chorar, faz a gente entender, passar tudo que estamos passando, que é isso tudo que faz com que a gente está vivendo aí, tudo que estamos sentindo, tudo que estamos vivendo. Então, aqui mais voltado para o coronavírus, como que a gente lida com a ansiedade? Então, separar o que a gente pode controlar do que a gente não pode controlar, tá? Então, o que ajuda a controlar a ansiedade? Pensar assim, o que eu posso fazer? Eu lavo minhas mãos, eu mantenho meu distanciamento social e eu tento ter um controle das minhas coisas ao redor. Buscar informações confiáveis, como eu falei, a questão de assistir aos noticiários uma vez por dia, se alimentar bem, fazer atividades que vão te relaxar, atividades físicas, buscar alguma meditação, alguma coisa. Se tiver medo, pensar em outros momentos difíceis que já superou. E se precisar, buscar uma ajuda. E o que a gente deve evitar? O que aumenta a ansiedade, a angústia, o mal-estar, a depressão? Pensar e falar constantemente nesse tema. Informações em excesso, pensamentos catastróficos sobre a doença, sobre números e tudo mais, e acreditar em tudo que lê na internet. Isso adoece qualquer um. Isso aí, qualquer um. Ninguém não dá conta de ver tanta informação ruim. Então, se a gente tenta controlar, saindo fora desses fatores que aumentam e tentando cuidar de onde a gente tem ação. Então, lidando com a ansiedade e a angústia, o que ajuda? A questão de ler um assunto uma vez ao dia, de ler sobre o assunto, programar uma rotina, se alimentar bem, fazer uma lista sobre o que está sob o seu controle e o que não está. O que está sob o seu controle, você consegue atuar. Ok, trabalho nisso. O que não está, tchau. Não mexe. Desliga disso. E falar sobre o que você está sentindo. Isso ajuda também. Falar com alguém que você conhece, escutar alguém também, essa troca de informações é muito rica. E o que piora? De novo, acreditar em tudo que lê na internet,
os pensamentos futurísticos e hipotéticos, pensar lá na frente que vai estar tudo ruim, que não vai dar certo, que a gente não vai vencer. A preocupação, isso atrapalha. O isolamento, entender que não é porque devemos ficar em casa que não vamos conversar. Então, buscar o auxílio de métodos, por exemplo, fáceis, podem nos ajudar de internet para poder aproximar das pessoas. E se torturar por aquilo que você não pode mudar. É a questão da culpa, se a pessoa está se sentindo culpada porque está cumprindo isolamento e o outro não entende, é a questão de ter que conviver com uma família tóxica, é a questão de estar cansado de estar tentando fazer uma atividade online, aula online e não está conseguindo. Isso tudo nos desgasta. Né? Eu não estou conseguindo focar no que eu tenho que fazer de atividades de escola, de estudo. Tudo isso faz com que a gente sinta cada vez pior. Então, é não se torturar por isso. Entender que a gente está tentando fazer da melhor maneira possível. Outra coisa, entender que se sentir desanimado, desestimulado, perda de sono, pensamento negativo, tudo isso tem a ver com o que a gente está vivendo, tem a ver com sintomas de ansiedade, depressão, angústia, mas a gente consegue controlar. Então, está em tempo de controlar. Isso é um bom cuidado que pode ser feito. Tentar entender que tudo que a gente não está conseguindo controlar também pode ser que, às vezes, a gente precisa de tentar trocar alguma informação com alguém para poder ver se tem um a mais que eu posso fazer para me cuidar. Então, na prática, o que é isso tudo que eu estou falando? Na prática, a gente tem que tentar reconhecer e acolher os seus receios e medos, entender tudo que eu estou sentindo, entender o que eu estou passando e ver o que eu posso fazer com isso. Procurar pessoas de confiança para conversar. Então, se a gente tem alguém da nossa família, a gente consegue trocar uma ideia com relação à nossa angústia, ao nosso nervosismo, é uma boa ideia, uma boa sugestão. E pensar nas oportunidades que a gente já viveu, já venceu, e que a gente ainda pode vencer muito mais e vencer mais essa também. Outra situação. Muita gente está queixando que entrou 2020 cheio de planos. E aí chegou a pandemia, derrubou, desestimulou, chateou, e a pessoa teve que mudar o contorno que planejava viver. Então, reenquadrar os planos e estratégias de vida, ou que seja desse ano mesmo, de forma a seguir produzindo planos adaptados às condições associadas à pandemia. Porque quando a gente voltar, daqui a pouco, quando começar a voltar a liberar os acessos e mais, a gente vai continuar usando a máscara. A máscara vai continuar sendo nossa companheira ainda por um bom tempo. O álcool gel também. Mas aí, então, é reenquadrar. Olha, eu queria fazer uma viagem X, talvez eu não possa fazer em 2020 mais, mas talvez eu possa fazer em 2021. Se você consegue fazer essas adaptações, consegue ficar mais leve também, para poder não se cobrar tanto com o que não está sendo feito, com o que não está sendo cumprido, com o que planejou e não conseguiu cumprir, que deixou de cumprir contigo mesmo, que queria fazer determinado projeto e tudo mais. Então, isso aqui tudo que faz com que a gente fique bem e consiga passar aí de uma forma melhor esse tempo aí. Outra coisa que é importante é o autocuidado. Então, o autocuidado físico, dormir, descansar, comer bem, fazer esportes. Emocional é o auto-perdão, é se entender, se aceitar de acordo com o que está vivendo. A positividade, a autocompaixão e a resiliência. O social é saber pedir ajuda, ser ouvido e ouvir também, dar afeto e receber afeto. E o cognitivo é meditar, desfrutar do silêncio, ler e estudar. E aí, ver uma coisa que a gente gosta, série, filme, show, música, trocar informações, aprendizados com os amigos, tudo isso ajuda também nesse momento. E aí, isso aqui, já para finalizar, eu acho que é uma ótima forma da gente pensar assim, todos os dias. Eu falei assim, vamos pensar o que a gente pode fazer de melhor por nós hoje. Se a gente não fica pensando na frente, a gente não gera ansiedade. Então, se a gente começa o dia pensando isso aqui, mentalizando dessa forma, eu acho que auxilia muito a gente tentar fazer o melhor naquele dia para a gente mesmo.
Então, amanhã eu fico triste. Amanhã. Hoje não. Hoje eu vou ser feliz. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu direi: amanhã eu fico triste. Hoje não. Isso aqui, se a gente vai mentalizando dessa forma, já está trabalhando a nossa inteligência emocional. Você já está guiando o seu cérebro, a sua emoção, o seu cuidado para poder falar aqui. Hoje, não. Amanhã. Hoje eu fico bem, hoje eu me cuido, hoje eu faço as coisas que eu planejei, hoje eu tento fazer com que minha saúde mental seja minha parceira, eu foco nela hoje. Amanhã eu vejo outras coisas. Aí quando for amanhã você faz isso aqui de novo, todo dia você vai fazendo, na hora que vê você está sempre se cuidando e tentando, dentro do possível, não ficar triste. Eu acho muito positiva essa forma de pensar. E isso aqui tem a ver com o quê? Com pensamentos positivos, que saem justamente dos sintomas de mal-estar, de depressão, de ansiedade. Se a gente consegue trazer esse bem-estar, trazer esses pensamentos para a gente consegue fazer com que melhore as sensações, melhora a nossa percepção. Então, aí, de novo, pensar nessa imagem que eu estou colocando aqui, usá-la todos os dias. Se não quiser, se não tiver a imagem, só lembrar na hora que acordar amanhã. Hoje eu vou ficar bem. Amanhã eu vejo o que acontece. Isso aí já acho que já ajuda bem também. Pensar então, gente, ó, mais do que nunca, que nós vamos sair dessas juntos e mais fortes. Mais fortes, mais unidos, mais empáticos, mais corajosos. E aí todo mundo com saudade, todo mundo cheio de vontade de ver quem gosta e tudo mais, mas sempre é uma forma de cuidado, de carinho, isso tudo eu acho que é muito positivo, independente da profissão, da carreira, do que faça, do que a gente faz no nosso dia a dia, tentar sempre ser o nosso melhor, tentar sempre estar junto com quem a gente ama, eu acho que isso é muito importante, isso sempre faz muito bem para a nossa saúde mental. Nós, psicólogos, também estamos sempre à disposição de quem precisar, de quem acha que precisa, de alguma avaliação, de algum cuidado, alguma coisa para ser conversado também, para poder tentar enfrentar de uma forma mais leve as situações que a gente tem vivido. Então, às vezes, por exemplo, assim, uma pessoa que está fazendo alguma atividade online que não está se sentindo bem, não está dando conta, um professor, alguém que trabalha com reuniões online, alguém que está tentando fazer atividades online de faculdade, que está sentindo que está pesado, que está sentindo que está ruim sim, mas a gente tem que fazer o contrário, ao invés de a gente focar no ruim, focar no bom. E entender o que a gente está fazendo para melhorar. O mal-estar, nesse momento, ele é bem comum. Mas, em cima disso, a gente pode tentar trabalhar de uma melhor maneira. E, se precisar, sim, um profissional da área de saúde mental está sempre à disposição e pode ser procurado para tirar alguma dúvida, alguma opinião também. Eu quero agradecer, então. Eu acho que, por hora, eu falei bastante. Cansei um pouquinho vocês. Espero ter trazido algumas informações importantes, que sejam enriquecedor. Vou finalizar a tela. E se tiver alguma coisa para responder aí no chat que eu ainda não abri, eu vou vendo aqui e vou respondendo se tiver. Tá bom? Vou encerrar um compartilhamento aqui. Okay. Voltamos. Pronto. Agora Muito eu vou abrir obrigado. o chat aqui. Muito obrigado, Nara, pela sua palestra, muito elucidativa, muito importante. Nós recebemos aqui manifestações favoráveis do acadêmico José Leão, do acadêmico Douglas, do acadêmico Aide, da companheira Leão Maria Helena, todos parabenizando a sua palestra, sua manifestação e também parabenizando a academia pela promoção. Mais uma vez, muito obrigado, Nara, pela sua palestra. Nós recebemos perguntas durante o processo de inscrição e eu já passei essas perguntas para ela no início da manhã e ela já incorporou na palestra essas questões que foram chegando. Se algum presente, convidado, companheiro, acadêmico quiser fazer pergunta ou fazer alguma consideração, fique à vontade. Doutor Moisés, eu gostaria de fazer uma pergunta.
Pois não, estimada Canfeira, por favor. É a seguinte, ontem, como o senhor viu, nós fizemos aquele live sobre a oncologia na pandemia e surgiu a discussão sobre o problema do paciente oncológico que está com tanto medo do coronavírus, de sair de casa e sair do isolamento, que alguns estão até deixando de fazer o tratamento, alguns que já estão no período de melhora, já estão deixando de fazer o tratamento, de ir à quimioterapia, gerando um medo, uma situação de perigo e causando até um pânico e tirando completamente o controle da pessoa. E a minha pergunta é essa: quando chega num estado que a pessoa não tem o autocontrole, ela não é capaz de ponderar tudo isso que foi muito bem colocado, e que para nós que temos consciência da nossa situação e da situação social que nós estamos vivendo, a gente pode assimilar muito bem isso e acarretar uma melhora de vida no isolamento, mas esses que chegam ao pânico e perdem o controle, a minha pergunta é se sai da área da psicologia e mesmo da psicoterapia para ir para a área da psiquiatria. Gostaria de ter uma orientação nesse sentido. Muito bem. Acadêmica Vanessa, o que acontece nesse momento? Às vezes as pessoas, justamente por causa dessa questão do medo, também gera o pânico. E aí o pânico tem momentos que ele é tratado realmente quimicamente, que seria através de um acompanhamento psiquiátrico. Por quê? Porque se a pessoa não entende, ela não consegue ela mesma entender que é necessário sim ela fazer esse acompanhamento, é necessário ela manter o atendimento, a medicação, o tratamento que ela já faz, ela conscientemente não faz, talvez vai ter que ter uma forma de fazer com que ela entenda isso por outros meios. E aí talvez seja mesmo uma química para poder acalmar as sensações de medo, de pânico, de ansiedade. Através da psicoterapia, se essa paciente, se essa pessoa faz esse acompanhamento psicológico, através do trabalho de um bom profissional de psicologia, também é possível, né? Através do acompanhamento de um profissional na área comportamental, na área de cuidado, mais voltado para a questão do medo, tudo mais, é possível. Tem que saber se essa pessoa está aberta a isso. Se ela tiver, pode ser que o próprio profissional de psicologia consiga. Se não tiver, aí talvez tenha que entrar um psiquiatra numa medicação para poder dar uma acalmada nessa ansiedade, nesse mal-estar. Pode ser nesse sentido. Eu sugiro, né, de primeiro talvez tentar um acompanhamento psicológico, uma troca de informação com um psicólogo, para quem estiver vivendo esse tipo de situação, independente do tratamento que seja de oncológico ou outro tipo de tratamento, para acalmar esse paciente, para ele poder conseguir retomar as habilidades e a confiança para voltar para o tratamento. Porque aí ele está com medo da Covid e não está tratando uma doença que ele já tem, que também mata. Doutora Nara, muito obrigada, foi muito específica, muito clara, e adorei a sua palestra e as suas palavras vieram trazer muita coisa boa para a gente saber lidar conosco mesmos, né? E com as pessoas que estão nos rodeando aí, que precisam de ajuda. Muito obrigada e parabéns. Eu que agradeço. Nós recebemos também uns parabéns do acadêmico Carlos Reinaldo, que está acompanhando, e da companheira Édia Luciene, que inclusive eu agradeço pela indicação da psicóloga para poder estar conosco nessa tarde. Mais alguém gostaria de fazer alguma questão? Não, né? Por enquanto não. Ok. Eu gostaria de explicar uma questão aqui, que os acadêmicos fiquem mais um pouquinho conosco. Eu vou abrir uma outra sala aqui dentro da plataforma, porque nós temos um assunto institucional para tratar. E aí os convidados podem ficar aí na companhia da psicóloga Nara, né, se tiver mais alguma questão, tudo mais. Eu agradeço a presença de todos os... Oi? Eu estou achando que a companheira Edith está querendo falar, mas está com o microfone fechado.
Sim, quer falar? Eu vou ligar aqui. Edith. Companheira Beatriz, tudo bem? Presidente do Lages Lafayette Centro. A companheira Edith que está querendo falar, mas ela não abriu o microfone. Abriu agora. Pois não, Edith. Eu somente gostaria de reiterar os cumprimentos à psicóloga Nara, aos promotores deste encontro, agradecer o convite e dizer, assim como os outros já disseram, que foi de suma importância, né, a explicação, a explanação clara, objetiva da convidada, que para nós foi de muita importância. Muito obrigada. Eu vou pedir licença para me retirar, porque eu também tenho um outro compromisso agora para acompanhar. Muito obrigada, boa tarde a todos e parabéns à Nara, que foi assim muito tranquila, muito objetiva na sua exposição. Parabéns. Obrigado, viu, DG Edith, pela presença, pela atenção. Né? Foi um prestígio para todos nós a sua presença. Ok? Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Então, conforme já havia dito, eu vou abrir aqui a outra sala, onde nós, acadêmicos, vamos tratar de um assunto. E os outros convidados ficam à vontade aí com a psicóloga Nara, se tivermos alguma questão para tratar com ela. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos, pela presença. Foi uma honra para a nossa academia ter proporcionado esse evento hoje, ter recebido a presença de todos vocês. Ok?